como resolver questões de exatas. Cara, fica aqui nesse vídeo que eu vou te mostrar um método, um passo a passo para você resolver qualquer questão de exatas lá no seu vestibular. Muito prazer, eu sou Vinícius Coelho e eu, junto com meu irmão Rafael, nós ajudamos pessoas como você que estão prestando vestibular a conseguir passar na faculdade dos sonhos sem precisar estudar 15 horas por dia ou ainda sem se desgastar tanto durante toda essa jornada. Bom, e cara, a gente está chegando no nosso segundo dia da maratona ou da quarentena da aprovação. Então, se você ainda não está no nosso grupo do Telegram, se inscreve nele, tem um link em algum lugar dessa página, ou você pode acessar t.me/irmãoscoelho e você entra lá no grupo e tem acesso a notificações quando as aulas são lançadas e ainda ao todo o cronograma dessa quarentena da aprovação. Você vai ter acesso tanto a dicas diárias que a gente manda lá, quanto ao cronograma, quanto materiais extras e notificações quando a gente lança o vídeo da quarentena. Então, vamos lá, para a gente começar a aula de hoje, eu tenho que te falar algumas coisas. O tema da aula é como resolver questões de exatas, e aí a gente vai direto ao ponto. Se você seguir a metodologia que a gente vai passar, se você seguir o passo a passo, as questões vão ficar 1000 vezes mais fáceis. E eu vou fazer uma questão aqui ao vivo com vocês. Eu vou fazer, não ao vivo, porque talvez você esteja vendo esse vídeo no momento que eu estou gravando, até porque você não está aqui da minha frente. Mas enfim, você vai ver uma questão aqui agora, eu resolvendo ela, uma questão do Enem 2018, uma questão de matemática. E ainda digo mais, uma questão de matriz. Então, cara, às vezes as pessoas falam, meu Deus do céu, eu tenho tanto medo de matriz, eu tenho tanto medo de matemática. E se você seguir a nossa metodologia, vai ficar muito mais rápido, muito mais fácil, muito mais simples, tá bom? Então, cara, presta atenção que eu vou te falar primeiro quais são os 5 passos para você conseguir entender essa técnica, tá? Então, vamos lá. Qual é o primeiro passo? O primeiro passo, cara, quando você vê a questão, é você compreender qual que é a pergunta. Você tem que compreender o que o enunciado está te pedindo. Qual é o segundo passo? O segundo passo vai ser você separar os dados que são relevantes para você resolver o exercício. No Enem tem muito dado, tem muito texto, tem muita coisa. E às vezes, se você não separar os dados, você vai se confundir, você vai ficar perdido. O terceiro passo é você, de fato, ter uma estratégia para resolver. Às vezes a pessoa pega e começa logo, vendo uma questão de exatas, já começa a fazer conta. E não é essa a intenção nossa aqui. É primeiro você justamente compreender a pergunta, depois separar os dados. E depois, no terceiro passo, é você escolher uma estratégia para resolver. Você vai falar, cara, eu vou resolver dessa maneira. E aí, de fato, você vai para o quarto passo, que é executar, que é fazer as contas, a parte mais braçal mesmo, depois que você já pensou como você vai resolver. E o quinto passo é para você não ter aquele erro bobo, sabe? Aquele erro que todo mundo tem, que é justamente, era B, eu marquei a D, que é justamente você conferir. Você não erra conta boba, você não erra nada, você justamente conferir, tá bom? E agora eu tô colocando aqui a questão que a gente vai resolver. A questão da Enem 2018, a questão sobre matriz. Então, fica tranquilo, olha para ela, lê ela junto aqui comigo. Eu vou ler aqui no meu computador, você lê aqui na minha televisão, para você ver que é uma questão que às vezes pode parecer difícil, mas a gente vai desmembrar ela com esses 5 passos e você vai entender, vai ficar muito mais fácil. Vamos lá. A transferência eletrônica disponível, TED, é uma transação financeira de valores entre diferentes bancos. Um economista decide analisar os valores enviados por meio de TEDs entre 5 bancos, 1, 2, 3, 4 e 5, durante um mês. Para isso, ele dispõe esses valores em uma matriz A igual a I e J, em que 1 é menor ou igual a I, que é menor ou igual a 5, e 1 é menor ou igual a J, que é menor ou igual a 5. E o elemento A e J corresponde ao total proveniente das operações feitas via TED em R$ 1.000.000 transferido do banco I para o banco J durante um mês. Observe que os elementos A e J é zero, uma vez que TED é uma transferência entre bancos distintos. Esta matriz é obtida para essa análise A, e aí mostra a matriz. Com base nessas informações, o banco que transferiu a maior quantia via TED é o banco. Bom, parece um bicho de 7 cabeças. Quando a gente pega logo de cara, a gente não entende muito bem, mas vamos lá. Primeiro, a gente vai compreender a pergunta. O que é que esse enunciado quer de mim? Meu Deus do céu, o que ele quer de mim? Bom, com base nessas informações, eu até já separei aqui para vocês, você pode ver aqui na televisão. Com base nessas informações, o banco que transferiu a maior quantia via TED é o banco. Bom, cara, se você fosse fazer a questão, você não ia ler nada de cima, você só ia pular direto para a pergunta, para você entender o que o enunciado quer de você e depois você ia ler e separar os dados. Mas eu li com vocês só para vocês verem que é uma questão difícil, às vezes, a um primeiro ponto. Bom, com isso, a gente vai pegar e vai entender que ele quer saber qual é o banco que
transferiu a maior quantia via TED. Beleza, a gente quer descobrir isso. Tá, se a gente sabe disso, se a gente já entendeu o que o exercício quer que a gente responde, a gente consegue ir para o segundo passo. E o segundo passo é justamente separar os dados, filtrar as informações relevantes. E as informações que eu considerei relevante desse enunciado é justamente o que eu separei aqui. A IJ corresponde ao total proveniente das operações feitas via TED em R$ 1.000.000, transferidos do banco I para o banco J durante um mês. Observe que os elementos AIJ é 0. Beleza, pá. Essas são as informações relevantes. Por quê? Porque quando a gente for escolher a nossa estratégia para resolver, você vai entender um pouco melhor. Porque assim, se você sabe o mínimo de uma matriz, você sabe que I é a linha e J é a coluna. Até pelo enunciado você consegue entender isso um pouco melhor, mas você vai perceber que se você somar as linhas, você vai ter justamente o que você precisa. Por quê? I é linha, J é coluna. E interpretando o enunciado, separando os dados, você consegue entender que se você somar, é só somar as linhas, você consegue chegar na resposta desse exercício. Justamente porque se você sabe que a IJ corresponde ao total proveniente das operações feitas via TED em R$ 1.000.000 do banco I para o banco J, você sabe que se você somar as linhas, e sabendo que I é linha e J é coluna, você sabe que é só somando as linhas você consegue chegar lá. Então, sem muito trauma, a gente já escolheu a estratégia, sabendo que I é linha, J é coluna, você soma as linhas e chega lá na parte de execução. E a parte de execução é muito difícil. Por quê? Porque você vai ter que fazer conta de soma. Calma, pega uma calculadora. Tá, nem você não vai ter calculadora, mas pega uma agora, porque eu sei que vai ser difícil. Respira, matemática é complicado. Vamos lá. 2 mais 2 mais 2. Na primeira linha, mais 0, dá 6. Beleza? Banco 1 transferiu 6 milhões. Segunda linha, 2 mais 1. Vamos lá. 3. Respira, mais 0, mais 0. Continua 3. 2 mais 1, mais 1. Meu Deus do céu. 5. Tranquilo. Mais um 0 ali. Continua a mesma coisa. 2 mais 2, mais 0, mais 0, dá 4, tranquilo de novo. E a última linha, 3 mais 1, dá 5. Tranquilo, sabendo disso, qual que foi o banco que transferiu mais? Qual foi o banco que, somando tudo da linha, vai ter um número maior? É o primeiro banco, é o banco 1, que dá 6 milhões, tá? E os outros dão 5, 4, 3, então o banco que transferiu mais foi o banco 1, tá tranquilo em relação a isso. E o último passo aqui é justamente conferir. E o que você vai fazer quando você for conferir? Eu quero que você olhe todos os outros passos que a gente fez e você fale, cara, eu não segui algum dos passos direito, eu não separei os dados direito, eu não fiz as contas direito na parte de execução, eu não escolhi a estratégia correta com os dados que eu tive, eu não interpretei bem a pergunta. Bom, e sabendo isso, você tendo feito esses 5 passos, você vai conseguir chegar na sua resposta, você vai ter conseguido evitar erros bobos e você vai ter conseguido, de fato, resolver uma questão. Então é isso, cara, se você souber esses 5 passos, se você tiver aplicado eles, rever o vídeo e aplica nos seus estudos, depois diz pra gente quais foram os resultados que você encontrou. Cara, se você entendeu isso, você cumpriu a sua missão de hoje. Tá, e amanhã, o que a gente vai falar amanhã? A gente vai falar como que você aprende exatas. A gente vai te dar um passo a passo, a gente vai te dar 4 instruções para você entender exatas e aprender exatas, tá? E se você se identificou com o conteúdo, se você gostou, se você achou que ele fez sentido para você, eu tenho uma ótima notícia. Durante todo esse período de quarentena, as inscrições para nossa plataforma com mais de 60 videoaulas, um treinamento completo, um atendimento personalizado que eu entro em contato com você direto, eu e o Rafa, a gente entra em contato direto com você, elas estão abertas e elas estão com preço promocional. Se você clicar em algum link que tiver aqui na página, em algum botão que está aqui na página, ou no link que está na descrição, se você está vendo no YouTube, você consegue ter acesso a essa oferta, você consegue ter acesso a todo o nosso treinamento por um valor promocional e a gente não sabe quanto tempo isso vai durar. Então, enfim, aproveite, a gente está aqui para te ajudar durante todo esse período de quarentena e qualquer dúvida que você tenha, é só mandar no nosso direct lá do Insta, @irmãoscoelho_. Manda lá que a gente vai entrar em contato direto com você. Se você tiver qualquer dúvida sobre tudo, tanto quanto o conteúdo da aula, tanto quanto sobre a nossa plataforma, Os Segredos do Vestibular. Tá bom? É um grande prazer ter feito esse segundo dia com vocês e até amanhã!